Amém. Bom dia, irmãos. Amém. Tem gente feliz aqui nessa manhã, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos entregar esse tempo ao Senhor, e depois nós entraremos na meditação da palavra de Deus. Que nosso clamor seja que a palavra de Deus verdadeiramente encontre espaço no nosso coração, amém? Deus Pai, amamos o Senhor, Pai, amamos a Tua presença, Deus, e pedimos, Pai, nesse tempo, Deus, onde nós nos debruçamos diante da Tua palavra, Pai, viva, real e eficaz, Deus, que o Senhor ministre, Pai, a cada coração aqui nessa manhã, Deus, que haja espaço, Deus, para mais do Senhor, Deus, nos ajuda, Pai, a nos quebrantarmos, Deus, diante do Senhor, a nos despirmos de nós mesmos, Pai, para que tenhamos, Deus, espaço para muito mais do Senhor, Deus, muito mais do Senhor. A Ti toda honra, Pai, a Ti toda glória, Deus, a Ti todo louvor. Manifesta a Tua presença no nosso meio nessa manhã, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus, amém. Irmãos, domingo passado nós rapidamente meditamos no Salmo 127, falamos um pouco sobre essa bênção que é ter filhos e mais do que isso, essa bênção que é ser mãe. E ao final, se você não lembra, você é muito bem-vindo para ir na nossa página no YouTube e conferir a pregação lá. Eu te encorajo a fazer isso ainda essa semana. Mas nós tratamos 3 expressões dentro de um acróstico mãe, e o último, que usamos com a letra E, era o exemplo. E aí nós falávamos que mães consagradas geram, filhos também, ou buscam gerar filhos consagrados ao Senhor. E rapidamente traçamos ali uma lembrança, quando falamos que filhos são herança do Senhor, dizendo que a terra prometida foi dada também por Deus como herança para o povo de Deus. E pensando um pouco nisso, e um tema que já tem estado na minha mente, no meu coração, há alguns meses, nós vamos começar uma série, espero eu conseguir estar aqui todos os domingos, a depender do meu filho, do dia que ele vai aparecer aqui nessa terra. Hoje completamos 38 semanas e um dia, então estamos aí na expectativa, Minha sogra chegou aqui para nos ajudar, tem sido uma bênção na nossa casa, por enquanto, por esses 3 dias. Ao final de 2 meses, eu falo aos irmãos se ela continua sendo. Mas tem sido uma bênção e tem nos ajudado de forma maravilhosa, irmãos. Enfim, o que eu quero falar é que tem algo no meu coração que eu espero conseguir, com a graça de Deus, compartilhar com os irmãos, e nós estamos iniciando essa série chamada Reserved, ou Reservados. E por que que essa série acontece, ou por que que ela surge no nosso coração? Porque é uma expressão de Deus ao longo do Antigo e mesmo no Novo Testamento é repetida. É a ideia de, olha, sejam santos, porque eu, o vosso Deus, eu sou um Deus santo. Então, Deus, no seu atributo divino de santidade, Ele exige de nós, filhos de Deus, um atributo que nós recebemos dEle, que é uma vida de santidade. Sem a qual o autor Hebreus vai falar que é impossível se chegar a Deus. Sem santidade não se verá a Deus. Prosseguir com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas são as palavras do autor de Hebreus. Mas talvez quando eu e você pensamos nessa ideia de santidade, nós podemos ser tentados a pensar em atributos meramente morais. Lá vem o santarrão, lá vem aquele que quer ser o santinho ou o santão. E santidade não é sobre isso. Santidade é sobre ser separado para algo. A expressão bíblica, no hebraico, Kodesh ou Kadosh, como você queira, vai explicar justamente isso. Separado para algo, colocado de forma reservada para algo. Irmãos, a gente precisa entender que isso é tão sério na Bíblia, que o único atributo divino, pastor Galgu, que nós vemos ser repetido na Bíblia, dessa forma que eu vou falar agora, é santo. Você não vê na Bíblia falando belo, belo, belo. Você não vê a Bíblia falando misericordioso, 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 justo, 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 mas você sim vê na palavra de Deus falando o quê? Santo, santo, santo. E se você não sabe, é porque
tanto o grego como o hebraico, eles usam essa ideia de afirmar várias vezes aquela palavra para intensificar, é como se fosse a ideia de santíssimo, muito santo, extremamente santo. É assim que o profeta Isaías vai falar: no ano do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado, lembram dessa passagem? No seu alto e sublime trono, a orla do seu manto corria e enchia todo o templo, os serafins, eles estavam lá com 6 asas, com 2 cobriram os seus pés, com 2 cobriram o seu rosto, com 2 voavam, e eles cantavam uns para os outros o quê? Santo, santo, santo. Lá no Apocalipse você vai ver a mesma coisa. João, na sua visão, ele vê 4 seres celestiais, e ele diz, e eles falavam o quê? Santo, santo, santo. Eu estou enfatizando isso porque essa é a introdução para explicar tudo o que nós vamos falar a partir daqui. Eu não vou repetir isso domingo após domingo, mas eu precisava que eu e você entendêssemos que esse atributo de santidade é crucial, é vital na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus, porque assim o é para Deus. E quando nós vemos Deus falando, olha, eu sou um Deus santo, a gente não está pensando num Deus então que se fez distante do seu povo, mas ele se distinguiu do seu povo. E aqui é a primeira coisa que a gente precisa entender: distinção não é distanciamento. Você vê um Deus que na sua santidade decidiu habitar no meio do seu povo, mas a tenda dele não era uma tenda comum, era uma tenda que existia um lugar santíssimo. Mas ele não se distanciou do seu povo, mas ele se distinguiu. E é por isso que nós cremos num Deus criador, que ele é expresso através da criação, mas ele não é a criação. Senão nós estaríamos sendo panteístas aqui. Acreditamos que Deus e o universo são a mesma coisa, que a criação e Deus são a mesma coisa, que não existe um Deus que criou todas as coisas e se distinguiu da sua criação. Mas nós não somos panteístas, nós somos teístas mais do que isso, nós somos monoteístas, nós acreditamos em um Deus único e verdadeiro, o Senhor Deus que é santo, santo, santo. Isso está claro para todo mundo, gente? Amém. Então vai comigo, abre a tua Bíblia, em Gênesis capítulo 12. E hoje nós vamos trazer essa palavra falando uma família reservada. Porque quando Deus separa para si uma terra, ou quando Ele diz, olha, aquela terra santa, a terra que eu estou prometendo para vocês, e Ele coloca um povo que se torna um povo santo de Deus, Israel, o povo santo de Deus, a história do povo de Deus não começa com Moisés, mas ela vai um pouco antes ainda, e faz referência a um homem por nome Abraão, ou melhor dizendo, Abrão. E desde agora eu já peço clemência aos irmãos e paciência dos irmãos, se eu em algum momento falar Abraão na época que ele ainda era Abrão, ou vice-versa. Por quê? Porque a gente está tão acostumado a falar sempre Abraão, 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 e eu muito mais, então às vezes a gente confunde. Mas a história começa, e você vê claramente que isso tem efeito na minha e na sua vida, irmãos, que a gente vai trazer textos no Novo Testamento, onde a igreja do primeiro século, a igreja neotestamentária, conversava sobre isso como sendo um povo de fé que era a semente de Abraão. Abraão, ele é o pai da fé. Então, Abraão tem uma importância que não fica só aqui no Antigo Testamento, ou a história dele, eu já conheço, e eu peço a você também que não feche o seu coração para o que Deus vai ministrar, talvez seja uma história conhecida para você, e você que já ensinou criança, né, filho, vai dizer, já sei tudo. Irmãos, sempre tem espaço para mais, sempre tem espaço para mais, e que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para aquilo que Deus vai ministrar. Gênesis capítulo 12, verso 1, vai começar falando assim, ora, o Senhor havia dito a Abrão, sai-te do teu país, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abrão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado. Ló foi com ele, e Abrão tinha 75 anos de idade, quando ele partiu de Harã.
História talvez, como eu já falei, conhecida por muitos, mas a história do povo de Deus. E lembre, nós viemos aqui de um cenário onde tivemos um dilúvio, né? Da família de Noé você tem uma ramificação, Sem, Cã e Jafé. De Sem você tem uma linhagem que chega até um homem chamado Éber, e é dele que surge a expressão os hebreus, ou seja, os descendentes de Éber, e daí você tem a linhagem que chega até a Abraão, ou Abrão. E de Abrão você tem Isaac e Jacó, que tem o nome por Israel, e tem um surgimento, digamos assim, mais estruturado do povo de Deus. Mas, de novo, não começa com Moisés, começa aqui na vida de um homem. E eu quero falar sobre isso, uma família reservada, porque, de fato, o que acontece aqui é que Deus chama esse homem. E a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração, pessoalmente, mas também no seu contexto familiar. Uma família reservada para Deus acredita na promessa e responde ao chamado. Uma família reservada para Deus acredita na promessa e responde a um chamado. Irmãos, a palavra de Deus vai nos lembrar que Deus chamou Abraão para sair do lugar que ele estava, para sair dos seus parentes, da casa de seu pai. E não era para um lugar certo, era para um lugar que ele ainda ia ser revelado. Nós não temos informações bíblicas dos primeiros 75 anos de vida desse homem chamado Abrão. Nós não temos, a gente não sabe o que aconteceu na vida dele antes. Porém, o livro de Josué vai nos dar algum indício de que o ambiente em que ele vivia não era um ambiente pertencente a um povo de Deus, mas era um ambiente de uma idolatria, e essa idolatria é uma idolatria pagã a outros deuses. De onde é que a gente tira isso? Josué 24. Josué 24, a partir do verso 2, vai falar assim: Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Porém eu tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei sua semente e lhe dei Isaque. O que a gente entende aqui, então, nesse cenário, quando surge esse chamado para a vida desse homem chamado Abrão, é que ele vivia em um ambiente pagão, um ambiente de idolatria que não era o Deus de Israel, mas ele toma uma postura, ele toma uma decisão, e qual é essa? Ele responde ao chamado de Deus. E eu e você, a minha família, a sua família, nós não viveremos uma vida reservada para Deus, separada para Deus, entendendo que essa santidade ao Senhor, se nós primeiro não respondermos ativamente o chamado de Deus para a nossa vida, de ser povo exclusivo para Ele. Há um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Abraão vivia uma vida confortável. Abraão, quando ele sai da terra de seu pai, ele sai com bens. Ele era próspero. Ele administrava bem, ele tinha um bom relacionamento familiar, ele estava lá no meio da sua parentela. Ele tinha uma esposa e certamente já enfrentava toda a dificuldade de ter a esterilidade, combater ali aquela esterilidade, porque a despeito do chamado de Deus, nesse período, filho sempre era bênção. Sempre foi, sempre vai ser. Mas aqui tinha toda essa conjuntura de, nossa, eu preciso ter alguém que vai carregar a minha descendência. Mas Abraão, ele toma uma postura, e o verso 4 para mim ele é tão marcante, porque Abraão ouve tudo isso do Senhor, e a resposta dele, ele não pergunta, ele não questiona. O autor bíblico, Moisés aqui, ele só vai dizer assim: e Abraão partiu. E aqui nós começamos a ver essa característica, irmã Maristela, de um homem de fé. Porque hoje, quando a gente lê, sabendo o final da história, parece muito fácil essa decisão. Pelo menos para mim, muitas vezes a gente lê já sabendo o que aconteceu, ou lê sentado do banco da nossa casa, da cadeira, e fala, tudo bem, é legal, Abraão, admirável esse homem. Mas, irmãos, ele estava bem, ele estava na paz, e ele saiu para um lugar que ele nem sabia onde seria. Então, vamos tentar traduzir isso para o nosso mundo? Sexta-feira, 5 da tarde, depois de uma semana de trabalho, Deus fala com você. Volta para casa, pega a tua esposa, os teus filhos, ou seu marido, seus filhos, vai para a rodoviária, porque, para ficar, o aeroporto é muito, muito fácil.
vai para esse lugar, mas vai para onde? Não sei, você não sabe, eu vou te dizer. Aí você chega em casa e fala para sua esposa, arruma a mala e as crianças, nós estamos indo para a rodoviária. Para onde? O que a gente vai fazer? As crianças já celebram, oba, family trip. Não, a gente está indo, não sei para onde é. Mas Deus está mandando, eu pergunto, é fácil? Não, você não ia nem sair de casa, homem de Deus. Sua mulher ia fazer você só sair de casa quando tivesse um ticket na mão, lá dizendo, daqui eu não tiro meus filhos para essa loucura, vá você, depois a gente vai. Verdade ou mentira, meus irmãos? Era isso que o Abraão estava vivendo, o que Abraão estava vivendo, mas ele estava indo para o meio do deserto. Ele estava indo no meio do nada. Porque o chamado de Deus é muito sério, e é sério na minha e na sua vida. Deus deseja exclusividade para si, mas a gente tem que se mover, a gente tem que sair desse lugar e dizer, Senhor, pela fé eu estou caminhando naquilo que o Senhor vai dizer e me guiar em nome de Jesus. Por isso que Ele é o Pai da fé. Porque uma família reservada para Deus, ela não fica parada quando ouve a voz do Senhor, mas ela se move, ela age, ela responde. Ela é ativa, ela é intencional. Eu e você precisamos sair do nosso lugar e caminhar para o chamado de Deus. E só para que você não ache que eu estou forçando uma aplicação no Antigo, no Novo Testamento, de novo, a igreja primitiva, o primeiro século, entendia claramente que nós, como igreja, bebíamos dessa resposta e desse chamado de um homem chamado Abraão. E eu e você precisamos ter a mesma intencionalidade de vida. Gálatas 3:6 vai dizer, assim como Abraão creu a Deus, isso foi lhe imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, eu e você somos gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. A vida desse homem, o chamado para a vida desse homem, impacta a minha e a sua vida. Então, o que Deus um dia falou para Abraão, agora na nossa perspectiva espiritual, Ele fala para mim e para você, Ricardo, dizendo, eu tenho um chamado para a sua vida, eu quero te fazer povo meu, eu quero que através da sua vida, se você responder a esse chamado, em ti sejam benditas outras famílias, outras pessoas, mas sai desse lugar, e vai para um lugar que eu tenho preparado para você. Mas nos é difícil acreditar na promessa, nos é difícil viver uma vida hoje com a certeza daquilo que vamos receber, por isso que muitas vezes a gente fica negociando com o Senhor. Mas Senhor, me revela um pouco mais, fala um pouco mais, e Ele faz, a gente vai ver na vida de Abraão que Ele faz, mas Ele faz no caminho. Abraão já partiu, Abraão já respondeu, e aí Deus vai lapidando tanto o coração dele, como especificando a sua própria promessa. Existem promessas para a minha e para a sua vida, mas a gente só vai receber essas promessas do Senhor, se um dia nós nos colocarmos na direção do chamado que Deus tem para a minha e para a sua vida. Parado, nós não seremos uma família reservada para Deus. E deixa eu te lembrar de algumas promessas do Senhor que Ele tem para ti, para que você entenda que esse chamado é Deus se comprometendo com o cumprimento dessa própria promessa. Irmãos, Deus não brinca, nós estamos falando de um Deus que Ele não mente, um Deus que é verdadeiro, é poderoso. Se Ele te chama, Ele é fiel para cumprir. Acredite, mas seu coração precisa estar voltado exclusivamente para o Senhor. Não dá para viver 100% para Deus, dentro da nossa bolha de comodismo, não dá. Porque santidade tem um preço, e esse preço é a resposta primeiro, há um chamado para viver essa vida de santidade, há um chamado para viver uma vida de exclusividade. Em Mateus 28:20, a palavra de Deus vai falar ensinando-as a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus nos promete, Ele estará conosco todos os dias, é promessa de Deus. Deus promete que se nós buscarmos primeiro o reino dEle, as outras coisas necessárias nos serão o quê? Acrescentadas. Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Deus promete derramar do seu Espírito Santo na nossa vida, para todo aquele que ama e obedece os seus mandamentos. João 16:16, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro conselheiro, para estar com vocês, o Espírito
da verdade. Deus nos promete, irmãos, vida eterna. Ele amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não se vive uma vida eterna com o Senhor, se nós primeiro não ouvirmos de Deus, vinde a mim, vinde a mim. E se a nossa resposta não for, eu vou, Senhor. Eu não tenho nem certeza de como é tudo isso, mas eu acredito não apenas na promessa, mas mais do que isso, naquele que prometeu. Há um chamado nas nossas vidas para vivermos essa exclusividade ao Senhor. Minha pergunta é, será que eu e você temos compreendido a dimensão das promessas de Deus para a nossa vida? Será que eu e você temos entendido a dimensão desse chamado de Deus a viver uma vida de exclusividade? Pare e pense. Deus, eu tenho pensado que a vida que o Senhor deseja que eu viva é uma vida exclusiva para Ti? Que eu e você possamos pensar nisso, porque o que Deus deseja de nós é uma vida santa, exclusiva para Ele. Então pare agora e só para você, para o seu coração, diga assim: Senhor, eu reservei a minha vida para Ti. Eu reservei a minha família para Ti, pois eu sei que foi para isso que o Senhor me chamou. Declare isso sobre sua vida, meu irmão. Declare isso sobre sua casa. Senhor, eu sou povo reservado. Eu sou homem, eu sou mulher reservada para Ti. Há mais do que isso, Senhor. A minha família é uma família reservada para Ti, Pai, porque eu sei que é um chamado do Senhor para a minha casa, para a minha vida, e é exclusividade com o Senhor. Uma família reservada, ela acredita na promessa e ela responde a um chamado. 2, uma família reservada para Deus. Ela é fiel no processo e desenvolve uma fé aprovada. Aquela fé que a gente precisa ter para responder dizendo: Senhor, eu me lanço nos Teus braços, eu quero viver uma vida exclusiva para Ti. Ela não para ali, Naira. Ela é o start de um processo de uma vida vivida em fé, para que em cada momento essa fé encontre a aprovação do Senhor. Não é responder agora, hoje de manhã, dizendo: Senhor, reservei minha vida para Ti, deu as costas e saiu. Não, essa vida agora, ela é vivida agora não mais na carne, mas na fé. É uma vida vivida na fé, e fé e fidelidade, elas caminham juntos. A nossa ausência de fidelidade, muitas vezes, é a ausência da nossa fé no Senhor. Não cremos, por isso, não obedecemos. Aquele que tem meus mandamentos e guarda, esse me ama. Essa é a palavra de Deus. E Abraão, ele passa, a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia não esconde os erros das pessoas. E nós precisamos também ter esse nível de transparência na nossa vida. Se erramos, abaixamos a cabeça, pedimos perdão a Deus, pedimos perdão a quem ofendemos. O chamado de Abraão, e se você quiser ler, eu vou ter que ir saltando alguns fatos na vida dele, mas o chamado desse homem Abraão acontece no Gênesis 12, logo ele sai, responde: aleluia, glória a Deus, Abraão é maravilhoso. Aí tem fome, ele vai para o Egito, no Egito ele faz o quê? Ele mente. Ou fala uma meia verdade, que uma meia verdade é uma mentira toda. Isso fala sobre a gente tem que ter uma vida de sinceridade, de verdade. Ele fala: não, Sarai, ela era minha irmã. E lá na frente ele repete a cena. E ele justifica dizendo: não, na verdade ela é filha do meu pai, mas de mãe diferente. Então é meia irmã. Mas essa não era a verdade. Ele leva Ló e no meio do caminho ele tem que fazer o quê? Abandonar Ló. E não dá para eles viverem juntos. E o que eu e você começamos a aprender na vida de Abrão ainda aqui é que essa fidelidade ela tem que ser integral, porque essa exclusividade é integral, essa fidelidade ela é integral, não existe meio fiel a Deus. Assim como não existe meio fiel no seu casamento. Ou você é fiel ou você é infiel, ponto, acabou. Porque um meio fiel é o infiel todo. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, um meio fiel é o quê? É um infiel. Não existe esse negócio de meio, ou é quente ou é frio. Misericórdia.
ou é quente ou é frio. Essa é a palavra de Deus, e por isso que a gente precisa entender tanto esse atributo divino que é reforçado ao longo da Escritura, dizendo, santo, santo, santo. Por quê? Porque ele tem para si um povo santo. Deus habitava num lugar santíssimo. Veja, o primeiro momento que isso aparece na Bíblia é o momento em que Deus chama Moisés. Está lá na sarça, lembra dessa cena? Deus fala o quê? Moisés, tira essa sandália. Por quê? Porque a terra que você está pisando é terra santa. É a primeira vez que na Bíblia aparece essa expressão. Por quê? Porque era um lugar da manifestação da presença de Deus. Deus se manifesta em sua santidade quando nós buscamos uma vida de santidade diante dele. Deus manifesta-se na sua exclusividade nas nossas vidas quando eu e você entregamos a nossa vida de forma exclusiva a ele. Porque sem santidade nós não veremos o Senhor, e não ver ao Senhor é não receber a promessa. Porque o que nós caminhamos aqui, se você não entregou a sua vida a Jesus hoje, ainda hoje vai ser o dia, em nome de Jesus, é que nós buscamos viver uma vida exclusiva, para um dia morarmos na santa habitação do Deus que é santo, como um conjunto de santos diante do Senhor. Então não dá para a gente entrar nesse lugar sem santidade, meus irmãos, sem ser reservado para o Senhor. Mas o que eu acho interessante, vai comigo se você ainda estiver em Gênesis capítulo 15, é porque responder a esse chamado e dizer, Senhor, então minha vida pertence a Ti, eu pertenço a Ti. Lembra, nós falamos de uma família reservada agora, é uma família que é fiel no processo. E muitas vezes eu e você podemos sim nos encontrarmos confusos, dizendo, Deus, mas o que o Senhor tem para mim? Como o Senhor quer que eu haja? O que o Senhor quer mudar no meu coração? O que o Senhor tem para a minha vida? Mas é no relacionamento com Deus, ou seja, a partir dessa resposta, que a gente começa a encontrar especificações ou a especificidade das promessas de Deus para a nossa vida. O que eu quero falar com isso? Gênesis 15, a palavra de Deus vem a Abrão. E aí Deus fala assim a Abrão, Gênesis capítulo 15, verso 1. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. Abrão disse, Senhor Deus, o que me darás? Visto que eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer, o Damasceno. Ele tinha recebido a promessa, ele está falando, mas Deus, e agora? Minha mulher não pode conceber filho, eu tenho uma promessa, mas e aí? Sinceridade diante do Senhor, ser uma família reservada agora também não é, então eu não posso me achegar a Deus. Não, pelo contrário, é lá que você vai ter que se derramar mesmo, nos pés dele. Com as suas dúvidas, não tente bancar o melhorzão diante do Senhor, Ele te conhece, é só ser bobo. Querer enganar a Deus é bobagem da nossa cabeça. Ele é o que sonda e conhece os nossos corações. E aí olha o que ele vai e fala. Abrão diz, verso 3, eis que não me deste semente, eis que um nascido da minha casa é meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas, esse será o teu herdeiro. Ele o trouxe para fora, olhou agora para o céu, olha agora para o céu, conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E ele disse, assim será a tua semente. Eu acho interessante, verso 8, só para a gente ganhando tempo, já fala, ele disse, Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Ele fala da semente, agora ele está falando da terra. Senhor, o Senhor me falou que a minha família ia habitar, e o Senhor me falou que o Senhor ia me levar para um lugar que eu não sei como é que vai ser tudo isso. Ele abre o coração diante do Senhor. Mas o mesmo Abrão, que quando foi chamado, a palavra de Deus fala, ele partiu. A palavra de Deus agora fala, quando ele pergunta ao Senhor, no verso 6, ele vai dizer, ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. E aí o final desse capítulo é maravilhoso, porque Deus, ele celebra um novo acordo, uma nova aliança com Abrão. E ele mesmo passa no meio, Abrão tinha colocado os animais, assim, as partes ao lado, Deus passa selando a sua promessa e a sua aliança com ele. Porque quando nós conversamos com o Senhor, no curso do nosso caminhar, em resposta ao que o Senhor tem para nós, é tudo bem, a gente abriu o nosso coração e falou para ele, mas Senhor, como isso vai acontecer? Senhor, uma vida exclusiva que o Senhor tem para mim, como é que eu posso viver isso? Como é que eu posso fazer isso de forma prática, Pai, na minha vida espiritual?
A palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus para nós. Se você deseja saber isso, comece, leia a palavra de Deus. Ah, Deus não fala comigo. Leia a palavra, é Ele falando, ela é viva, ela é real, ela brada. Mas não é porque agora você tomou uma decisão que agora você pode cruzar os seus braços e dizer, então vou esperar o Deus que me prometeu fazer tudo. Não, você precisa intencionalmente viver uma vida que busca a revelação da vontade de Deus, porque é nessa submissão à vontade de Deus que nós adquirimos níveis mais profundos de revelação da vontade dEle. Agora, não pergunte para Deus aquilo que você não está disposto a cumprir. Não peça para Deus aquilo que você não está disposto a cumprir, caso você receba. Porque é interessante quando a gente para olhar a vida de Abrão, todo mundo, ou muitos aqui vão saber, ele entendeu agora, ok, então você tem uma promessa, essa promessa agora não é tão mais geral ou abstrata assim, mas ele está falando, é de você, é da tua semente que vai sair, olha as estrelas do céu. Só que aí surge um homem ou um menino chamado o quê? Ismael, que é de fato da semente de Abraão, mas não é da semente de Abraão com Sara, ou de Abraão com Sarai. Vem de uma serva de Sarai chamada Agar. Então Abraão ouviu do Senhor, mas acabou agindo por conta própria. Mas nós, quando ouvimos do Senhor, nós temos que estar com o nosso coração disposto a obedecer. Que não fale, minha vida é reservada para ti, meu Deus. Se você não está disposto a ouvir do Senhor, então deixa eu te falar um pouco mais sobre isso. Senta aqui comigo, vamos conversar. Agora, se você de fato deseja, Senhor, eu vou partir desse lugar, eu vou sair desse lugar, e minha vida é reservada, porque eu entendi o teu chamado para a minha vida, e o Senhor pode ministrar ao meu coração o que o Senhor quiser. Eu desejo viver uma vida de submissão à tua vontade. E essa é a vida de Abraão, porque por mais que ele teve esse fato chamado Ismael, ele sempre volta aos pés do Senhor. Você vê ao longo, desde Gênesis 12, Abraão, lá na sua meia-verdade ou na sua mentira, ele voltava ao altar, ele erguia um altar, invocava o nome do Senhor. Abraão tem essa vida que ele busca ao Senhor, busca ao Senhor, busca ao Senhor. Até que Gênesis 17 chega, e se você estiver acompanhando comigo, o que acontece em Gênesis 17? Gênesis 17, verso 1 vai dizer, quando Abraão era da idade de 99 anos. Quem lembra com quantos anos Abraão partiu da terra? 75. Quem é bom em matemática? 24 anos, gente. 24 anos sem receber a promessa, mas andando debaixo da palavra do Senhor. Eu e você queremos tomar uma decisão hoje e depois do almoço já acha, irmãos, precisa de intencionalidade, precisa de submissão. Esse processo que Abraão está vendo era um processo para gerar uma fé o quê? Aprovada. Porque os santos do Senhor, os reservados do Senhor, eles desenvolvem uma fé aprovada através de um processo que é do próprio Deus na minha e na sua vida. O que acontece com Abraão, aqui, né, com Abrão, capítulo 17, bem rapidamente. Primeira coisa, ele reforça, Deus vai lá e reafirma o pacto com o seu filho, com Abraão. Ele fala, verso 4, quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás pai de muitas nações. Teu nome não será mais chamado Abrão, mas será Abraão, pois por pai de muitas nações eu te fiz. Eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e elas sairão de ti. E eles celebram um pacto com o Senhor. E aqui surge, antes da lei de Moisés, surge algo chamado circuncisão. Porque muitas vezes nós atrelamos a ideia da circuncisão, e aqui nos Estados Unidos fica até mais fácil traduzir esse termo, né? Quem já teve filho homem vai lembrar da circumcision, se é assim que fala. Não surge na lei mosaica. Na lei mosaica ela é estabelecida de fato, mas aqui desde agora Deus já chama Abraão para dizer, olha, essa é uma marca. Deus faz uma marca no corpo de Abraão, dizendo, essa é a marca da minha aliança contigo. O verso 10 vai dizer, este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será o quê? Circuncidado. E vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal de pacto entre mim e vós. É a aliança de Deus com o seu povo. Só que no Novo Testamento a gente não está mais falando de uma circuncisão na carne, mas a gente está falando de algo ainda mais profundo. Nós estamos falando de uma circuncisão no coração. É uma mudança de vida,
É uma mudança de postura, é uma vida que responde a essa exclusividade de Deus, não mais dizendo, então já tem uma marca, eu sou exclusivo de Deus. Não, 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 não. Você precisa viver uma vida de exclusividade. E a marca é o selo do Espírito Santo na sua vida, é uma mudança de postura, porque não tem como o Espírito Santo invadir a sua vida e você continuar o mesmo. É impossível. Romanos 2, 28 vai dizer, não é judeu quem o é apenas exteriormente, tratando aqui sobre a ideia da obediência à lei, da própria circuncisão. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física, não. Judeu é quem o é interiormente, a circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, a partir do verso 28 e 29. Circuncisão agora é uma marca no nosso coração, é uma mudança de vida, é aquilo que marcou a nossa vida. Se agora, para a igreja primitiva, eles estão falando, olha, não é simplesmente falar, olha, eu sou judeu. Também para nós hoje não é só falar, eu sou crente. Minha família é crente, eu vou para a igreja. Isso não é exclusividade. Exclusividade ao Senhor era uma vida exclusiva, não uma placa. Não, o judeu vai lá e fala, não, eu já fiz a circuncisão. Aí o crente do século 21 vai falar, não, mas eu sou crente. Eu participo. Tá, mas e o coração? A circuncisão aqui no coração. O que mudou? O que mudou na minha e na sua vida do dia que a gente falou assim, eu sou exclusivo de Deus? Se não mudou, meu irmão, ainda há tempo. Ainda há tempo. É graça e misericórdia estendida para você mais um dia na sua vida. Para você dizer, Deus, hoje eu sou povo exclusivo teu. O Espírito Santo de Deus entra na minha vida. Produz toda a mudança que você tiver que produzir. Para que eu viva uma vida de exclusividade para o Senhor. Se eu falar simplesmente para você assim, você é exclusivo de Deus. Para e pensa sobre isso. Você é exclusivo de Deus. Se isso não provoca nada no teu coração, um temor, pensa consigo agora. Eu sou exclusivo de Deus. Eu sou exclusivo de Deus. E aí a gente começa a reavaliar nossas ações, nossos pensamentos, nossas decisões, nosso modo de vida. Porque o nosso Deus, Ele falou, sejam santos, como eu sou santo. Sejam exclusivos, como eu sou exclusivo. Sejam só meus, como eu desejo ser, totalmente de vocês. Isso é exclusividade, meus irmãos. Isso é uma vida reservada para um Deus que se reservou também. Para um Deus que é santo. E aí eu termino essa promessa, 24 anos atrás, na vida de Abraão. Ela acontece, lembra disso? Amém? 25 anos depois, Abraão agora está com 100. O que ele recebe? A promessa. Isaac, aleluia, glória a Deus. Mudou o nome de Abraão para Abraão, Sarai para Sara. Deu o nome de Isaac, Isaac nasce. Aproximadamente, eu sei que talvez na escolinha bíblica a gente vê um meninozinho, Isaac, caminhando, né? Mas a maioria dos comentaristas vai dizer que Isaac provavelmente tinha mais de 20 anos, pelo menos. Alguns tentam margear, 30, 33, mas algo mais de 20, menos de 40 anos de idade. Era um homem. Mas Deus vai lá e fala, agora eu vou te colocar à prova, Abraão. Porque não ache que receber o que eu tenho para você é maior do que a minha própria pessoa, a revelação de quem eu sou. E fica cuidado para a gente que receber bênçãos do Senhor nunca vai ser maior do que o próprio Deus. E o que acontece então com Abraão? Ele vai com seu filho Isaac, lembra disso? Ele vai, sobe, ele vai prestar um sacrifício. Quem era o sacrifício? O próprio Isaac. E recentemente saiu um filme, eu não sei se você chegou a assistir ou não, era bem difícil assistir aqui nos teatros aqui dos Estados Unidos, mas era His Only Son. Era justamente um retrato da vida
de Abraão caminhando com Isaac. E ontem eu meditando mais uma vez nesse texto, esse filme ele retrata um tanto quanto Abraão, um pouco triste, pensando em todas as promessas ali. E ontem eu pensando nesse texto, eu comecei a imaginar, não, Abraão não foi triste não. Isso é conjectura na minha cabeça, tá, irmãos? E de onde é que eu tiro isso? Eu não tiro da minha cabeça também, eu tenho pelo menos algum fundamento. Porque Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, Abraão está lá. Hebreus 11, 17 vai falar o seguinte, acompanha comigo, Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaac quando foi provado. Lembra dessa fé aprovada que a gente precisa ter? Sim, aquele que recebera as promessas. Lembra que a família reservada é uma família que responde à promessa de Deus. E agora ela é aprovada nesse processo de desenvolvimento da fé. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, Isaac será chamado a tua descendência. Aí o que a Bíblia fala? Considerou, isso aqui falando de Abraão, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão não estava brincando, Deus é aqui mesmo? Será? O senhor não quer mais um pouco de tempo? Deus também não estava brincando, dizendo, eu vou provar Abraão, não, porque a expressão aqui da ideia no hebraico, quando fala provar, é justamente assim, testar para ver a qualidade da coisa. É testar para ver a qualidade da fé de Abraão. Quando a expressão surge, Deus provou Abraão, Deus provou a qualidade da fé de Abraão. E essa qualidade da minha e da sua fé, ela tem que ser uma fé aprovada, uma fé boa, de alguém que vive uma vida de exclusividade com Deus, que se Deus pedir para matar aquilo que era o cumprimento da própria promessa, nós não vamos temer, por quê? Porque nós cremos que até mesmo dos mortos Ele pode ressuscitar e restabelecer a sua promessa com cada um de nós. Essa é a fé de Abraão. Abraão não foi brincando oferecer sacrifício a Isaac. Não. Mas nunca duvide, Deus ele é maior do que toda a promessa. Isaac não tomou o coração de Abraão. Ele queria permanecer. Deus, se é isso que o Senhor quer, agora eu vivo um relacionamento com o Senhor, que eu não quero mais viver outra coisa, que não seja a tua vontade para mim. É o meu filho que o Senhor está pedindo, eu vou dar. Porque eu creio que mesmo que eu consume esse ato e mate o meu filho, o Senhor é poderoso o suficiente para ressuscitar dos mortos. Uma família reservada, ela é aprovada na sua fé. E olhe para você. Olhe para mim, olhe para você e eu olho para mim. Olhe para a sua família. Deus, temos vivido exclusividade com o Senhor. Ao sermos provados, temos sido aprovados ao ponto de recebermos a bênção maior que é a promessa de Deus. 1 Pedro 1 vai falar, nisso exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor e glória quando Jesus Cristo for revelado. Romanos 8 vai falar que as aflições desse tempo não se podem comparar com a glória futura que estamos prestes a receber e que nos será revelada. Jesus Cristo combatendo os judeus, trazendo essa ideia de Abraão, ele fala, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Ele dá uma dimensão, dizendo, olha, Abraão, ao executar o sacrifício, ou ao caminhar para o sacrifício de Isaac, ele exultou, ele se alegrou, porque ele via o meu dia, ele via a promessa. Meus irmãos, o que eu quero encorajar você, através dessa reflexão, através dessa série que nós vamos começar, o que nós começamos agora, entenda, Deus é santo, Deus é santo, e Ele estabelece uma aliança com o seu povo, que é um povo santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso tudo começou na vida de um homem lá, quando ele tira Abraão e promete. Na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, Deus está falando, sai desse lugar. Não há um lugar onde eu posso me misturar no meio da sua vida comum. Eu quero uma vida consagrada, eu quero uma vida reservada. Vem, porque eu tenho um lugar para te mostrar que é muito melhor e muito maior.
Decida, Senhor, eu vou. Abraão partiu, e que eu e você possamos ir. E que nesse processo nós tenhamos liberdade no nosso coração de perguntar, de voltar ao altar do Senhor, de levar nossa família ao altar do Senhor, dizendo, Senhor, mas como? Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Até o dia ele ter a sua fé aprovada. Aprovada. Porque famílias reservadas ou pessoas reservadas para o Senhor vivem uma vida para desenvolver uma fé aprovada. E se o Senhor provar a nossa fé hoje, se o Senhor provar como Ele provou Abraão, bom ou ruim? Produto bom, produto ruim? Perecível, eterno? Falso, verdadeiro? Com base na circuncisão da carne ou com base na circuncisão do coração? Se Deus provar a nossa fé, o que Ele achará? Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.